esposa aqui dentro, meu sogro também passou mal, então a gente estava muito preocupado com ele, porque ele é mais velho assim, né? Tem quase 70 anos, fuma e tal, então ficou mais preocupado. Mas enfim, vamos lá, Direito Civil, aula 8. Hoje, galera, são 9h10, a gente tenta acabar meio-dia, meio-dia e 10. Nossa última aula sobre defeitos. E a gente até acabou ficando muito tempo dentro dos defeitos dos negócios jurídicos. Então a gente está terminando metade, é como se fosse metade do semestre, só que falta só um mês. Mas por que também que a gente acabou demorando? Porque ao longo das nossas aulas eu falei muito sobre prescrição e decadência. Não prescrição e decadência, não, perdão. Sobre nulidade e anulabilidade. Então, não acho que a gente precisa ter uma aula inteira sobre essa teoria das nulidades. Até porque é muito dogmático, a teoria das nulidades. Quando é muito dogmático, demanda mais... Não há tanto debate acadêmico em relação à fundamentação. Defeitos talvez haja mais. O que falta para a gente ver? Provas, se eu acho que teoria das nulidades é dogmático, provas, então, é extremamente. Porque provas, para mim, talvez fosse um tema até mais de processo civil, mas quando a gente vê provas aqui no direito civil, é para pensar as provas fora, talvez, de um processo judicial, não necessariamente dentro de um processo. Qual que é a minha proposta? Esse conteúdo, provas, como provar o seu direito a partir de um negócio jurídico, comprovar seu direito a partir um direito subjetivo, né, não um direito potestativo, um direito subjetivo. Como fazer prova desse direito? Então, através de documentos, através de testemunhas. Quais documentos são esses? Documentos escritos, documentos em vídeo. E tudo isso, essa teoria das provas, ou esse instituto provas, ele se modifica muito rápido, porque a sociedade, a tecnologia tem se modificado muito rapidamente. E aí a gente demanda uma adaptação do processo a esse fato, a essa evolução. Mas a minha proposta é, teoria das nulidades, eu posso voltar e falar para vocês na próxima aula, rapidamente, no início da aula. Agora, provas, eu vou gravar um vídeo, para a gente não perder tempo nos nossos encontros, porque nós temos que ver ainda 2 temas que, honestamente, pelo menos um deles levaria um semestre inteiro. A gente tem que ver responsabilidade civil, poderia levar um semestre inteiro, e teremos que ver ainda prescrição e decadência. Então, responsabilidade civil é muito mais aprofundado do que defeitos do negócio jurídico, do que prescrição e decadência também. O que acontece? Se a gente fizer uma comparação entre tudo que a gente estudou aqui, pensando um pouco até em filosofia do direito, tem certos temas jurídicos que eles são quase que inatos, eles fazem sentido para a gente independentemente de termos aprendido sobre aquilo. Uma espécie quase de direito natural. E responsabilidade civil tem esse caráter, tem esse aspecto. Todo o demais, então, prescrição e decadência. Por que nesse é prescrição, por que naquele é decadência? Existe um sentido nisso, mas ele é muito mais em razão da positivação, da vontade do legislador, em alguns aspectos, do que uma percepção própria nossa de que aquilo é um direito. Prescrição e decadência é quase que como algo que, se não tivesse positivado, a gente não imaginaria que deveria existir. Responsabilidade civil, a gente sempre vai achar que existe. O que é responsabilidade civil? É você voltar ao status quo depois de causar um dano a alguém. Você tentar indenizar alguém depois de causar um dano. E desde criança, você sabe, se alguém te causa um dano, essa pessoa tem que ser punida, essa pessoa tem que ser responsabilizada. Se você é uma criança e a outra te bate, você vai atrás do pai e fala, pai, ele me bateu. E se o pai não pune o irmão, não fala com o irmão que ele tem que pedir desculpa, fica uma sensação de injustiça. Agora, isso aí a criança entende, isso é mais ou menos responsabilidade civil bem simples. Mas prescrição e decadência ninguém entende. Ainda é muito jovem, né? Só na faculdade, olha lá. Então, essa comparação faz com que responsabilidade civil, no meu ver, seja muito mais importante do que prescrição e decadência. Então, a gente vai levar muito mais tempo
em responsabilidade civil. A gente ainda tem um mês de aulas, então são 4 aulas. Eu vou fazer uma aula de prescrição e decadência e 3 de responsabilidade civil, ok? Porque dentro de responsabilidade civil a gente tem dano material, dano moral, dano estético, ato ilícito. Dentro de ato ilícito a gente tem uma subdivisão em ato ilícito estrito sensu e abuso do direito. Então tem muita coisa para ver. Todo mundo me ouviu? Ouvi. Tá, Professor, vai no seu tempo, vai tranquilo. tá bom então, pessoal. Beleza. Então vamos lá, 9h15. Simulação. Quem está aí, que é o nosso relator Iago, está aí? Meu, professor? Tudo bem, Iago? Você pode fazer às vezes do Joia. relator? Desses dois Posso sim, conceitos para mim, por gentileza? posso sim. Simulação é uma declaração falsa da vontade, visando aparentar negócio diverso do efetivamente desejado. Superada essa questão categórica, partindo para o conceito, na simulação há um desacordo entre a vontade declarada ou manifestada e a vontade interna. Em suma, há uma discrepância entre a vontade e a declaração, entre a essência e a aparência. Pessoal, obrigado, Iago. O que eu preciso que vocês prestem atenção e preciso que seja destacado aqui com vocês? Uma declaração falsa da vontade. A vontade, ela é fundamental, ela é um dos elementos, ela é um dos pressupostos, ela é um dos requisitos. A vontade, ela está presente a todo momento em um negócio jurídico. Porque no negócio jurídico existe vontade de contratar, vontade de realizar o pacto, e mais do que isso, existe vontade de realizar o pacto com aquela pessoa e existe vontade também de produzir certos efeitos. Então a vontade permeia toda a dinâmica de um negócio jurídico. Imagino que vocês concordem comigo. E a simulação ela é tão grave, ela é considerada tão grave pela doutrina, exatamente. E por que ela é considerada tão grave? Porque ela é uma declaração falsa de vontade. Ela é um falseamento da realidade. A pessoa age deliberadamente de má fé, ocultando sua real vontade, manifestando externamente uma vontade que ela sabe não ser real, só para que aparente estar realizando um negócio. Ela realiza um negócio jurídico somente aparentemente. No fundo, ela não elabora um negócio jurídico. Ou, melhor, não elabora aquele negócio jurídico que foi exteriorizado, mas pode sim ter um negócio jurídico válido por trás daquela simulação. Mas muitas vezes a simulação ela esconde um vazio. E vocês têm que se lembrar que a simulação ela é o mais grave dos defeitos. Ela é a mais grave, né? A maior, a que demanda uma punição maior. Qual é essa punição maior? A nulidade. A simulação, isso vocês podem até notar, a simulação, dentre todos os negócios jurídicos, é a única que, não por outros fatores, mas sim por ser uma simulação, a única dos defeitos do negócio jurídico, que leva à nulidade diretamente, considera-se um negócio nulo. Por quê? Porque não se quer expressar aquela vontade, porque não se quer realizar aquele negócio jurídico e porque é uma ofensa a toda a ordem jurídica, toda a ordem pública quando simula um negócio jurídico. Porque a simulação depende de um outro, depende do outro também simular com você aquele negócio jurídico. E ao simular com você um negócio jurídico, vocês ofendem não apenas, e muitas vezes não tem vítima, então vocês não ofendem um terceiro, a vontade de um terceiro, os direitos e os interesses de um terceiro, mas vocês ofendem o ordenamento jurídico. Eu estou falando vocês, mas não necessariamente vocês, meus queridos alunos e alunas, realizaram simulações esses dias, né? Mas as pessoas que realizaram simulações, elas ofendem todo o ordenamento jurídico, porque elas contrariam a boa-fé objetiva, contrariam a função social do contrato, toda a principiologia que rege os negócios jurídicos. Continuando, esse segundo
Então, primeiro que nós vimos um conceito do Carlos Alberto Gonçalves, nesse segundo momento é o conceito do Flávio Tartucci, um pouco mais desenvolvido. Vamos reler. Superada essa questão categórica, partindo pelo seu conceito, na simulação, um desacordo entre a vontade declarada ou manifestada e a vontade interna. Então, você declara uma vontade, mas não é a vontade real, não é a sua vontade de fato. Em suma, há uma discrepância entre a vontade e a declaração, entre a essência e a aparência. Ficou claro, pessoal? O conceito ficou claro? Ficou sim, professor. Ah, ótimo. Deixa eu só fechar uma coisa aqui que está fazendo barulho. Acho que é o meu e-mail. Deixa eu fechar aqui. Desculpa, tá? Continuando. Onde está prevista a simulação dentro da codificação, dentro do Código Civil? A partir do artigo 167. Vou até abrir meu Código Civil aqui. Comprei um Vadmeco novo para mim. Bonitão. Deixa eu abrir aqui o Código Civil. Deixa eu falar para vocês especificamente de qual a qual. É do 167, se não me engano, até o 171. Simulação 167 até o 170. Até o 170. 171 já fala de anulabilidade lato sensu. Então, são 3 artiguinhos muito simples de ler, muito tranquilos. E a partir desse posicionamento, desses 3 artigos, é que a gente vai extrair todo o conteúdo de nossa aula. É óbvio que também tem muita contribuição doutrinária, mas esses 3 artigos são muito bons e indicativos de toda a tratativa, de toda a regulamentação do tema. Quanto à previsão legislativa, vamos ver lá no 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Gabriela, você pode ler para mim o parágrafo primeiro, por favor? E o parágrafo segundo também. Aparentam conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem. Contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira. Pode seguir? Pode até o parágrafo segundo. Né? Ah, tá. Os instrumentos particulares forem Antedatados, é data anterior. Tá, antedatados ou pós-datados. Segundo, ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contratantes do negócio jurídico simulado. Obrigado, Gabriela. Disponha. Então, a Gabriela fez a gentileza de ler para a gente, relatar para nós todos, os incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 1º. Neste parágrafo 1º, vamos dissecar um pouco todo o artigo. No artigo 67, está aqui a previsão clara, positivada do que eu falei para vocês. A simulação, pessoal, diferente de todos os outros defeitos do negócio jurídico, leva à nulidade. Então, o negócio jurídico simulado é nulo. E deixa eu te falar uma coisa, meu querido Iago, você que é concurseiro, Blaster Master, vai fazer até um Instagram de concurseiro Iago. Cai muito em provas. Na verdade, não cai, despenca essa informação de que o defeito do negócio jurídico, simulação, leva à nulidade e todos os outros à anulabilidade. Muitas vezes as pessoas erram, perdem pontos em questões por isso. Porque o elaborador da prova, o avaliador, ele leva todo, a banca, elabora uma redação toda falando sobre simulação e indica para você analisar se a resposta correta é X. Só que a resposta correta, talvez essa resposta correta, ela tem todas as informações também aqui do artigo 167 e seguintes. Só que ela tem um trecho que faz com que ela esteja errada. Ao invés de falar sobre nulidade de uma simulação, fala de uma anulabilidade. A gente vai ver
algumas questões hoje, eu vou explicar, vou relembrá-los do que eu estou falando agora. Mas é muito comum questões de OAB, questões de concurso, falarem em negócio jurídico anulável a partir de uma simulação. E isso está errado. Todavia, como a gente vai ver adiante, aqui na parte seguinte, o que se percebe? Mesmo a simulação levando à nulidade de um negócio jurídico simulado, pode ser que o negócio jurídico que no fundo foi escondido, o negócio jurídico que no fundo foi dissimulado, ele pode existir. Como assim, Rodrigo? Bom, você elabora um contrato de doação, um negócio jurídico de doação, quando no fundo é uma compra e venda, porque você quer esconder e você ganhou dinheiro com aquela negociação. Então, o que foi dissimulado? A compra e venda. E o que foi simulado? A doação. A doação ela não existiu no fundo. Você simulou uma doação. Foi uma compra, uma venda de um veículo. Por que você fez isso? Porque você não quer declarar aquele dinheiro do imposto de renda. Ou você pode fazer o contrário. Você simula a venda de um veículo quando no fundo foi uma doação. Por quê? Porque você não quer que sua esposa saiba que você tem uma amante e você doou o carro para ela. Então, aquele que é o aparente, aquele que está claro, no fundo, foi simulado. Quando você doa o veículo para a sua amante, você simulou uma compra e venda. Ela te deu 30 mil reais do veículo. Só que você já tinha dado esses 30 mil reais para ela antes. Ela só te devolveu um dinheiro. E você passou o veículo para o nome dela. Então foi uma doação, no fundo, não foi uma compra e venda. E você simulou uma compra e venda e dissimulou. O que é dissimulado é o que está por trás. Dissimulado é o que, no fundo, você realmente realizou. Então, se há dois negócios jurídicos, se há um simulado e há um dissimulado, pode ser que aquele que está tentando ser escondido, aquele negócio jurídico que, no fundo, você está tentando ocultar, ele persista. Pode ser que ele continue a valer, se ele for válido na substância e na forma. Por que tem essa possibilidade? Porque ali está a manifestação de vontade real de todas as partes. Ali, naquele negócio jurídico dissimulado, você cumpriu o que toda a principiologia do direito civil prevê para os contratos. E porque existe o princípio da conservação dos negócios. Aquele negócio, se não fosse um negócio dissimulado, poderia existir. Então, também vamos tentar fazer com que ele exista. Mas isso é caso a caso, como a gente já sabe, o direito civil é um direito feito praticamente caso a caso. Mas pode ser também que o negócio jurídico simulado, no fundo, ele não esconda nada por trás. Você queira, junto com o negócio jurídico, por exemplo, fraudar os credores. Isso acontece muito, de você utilizar. Por isso que a gente vai ver os dois juntos hoje. Você simular um negócio jurídico para fraudar credor. Você simula que vendeu um bem, quando na verdade você fez uma doação, ou então ao contrário, né? Você simula uma doação do seu irmão, só que no fundo você continua utilizando aquele veículo. Por que você simulou aquela doação? Porque você não quer que o veículo fique no seu nome mais, porque você está cheio de dívida. Você quer que o veículo fique no nome do seu irmão, para que os credores não alcancem aquele bem. Isso é um negócio jurídico simulado. Ele já está no nome do outro. Ok, formalmente ele foi correto, mas na substância, ele não tem efeito, porque é você que continua utilizando. Vocês compreenderam esses 3 exemplos, pessoal? Estou aprendendo sim, pessoal. Um negócio que eu estou com dúvida, pessoal, é que a simulação é o único que leva à nulidade? Isso. Ah, beleza. Por si, tá, Iago? Por si. Como assim por si? Per si, né? Outros negócios jurídicos podem levar à nulidade por outras razões. Mas, por exemplo, ter um absolutamente incapaz como uma das partes. Mas, por se tratar como defeito considerado em si, o único que leva à nulidade é a simulação. Ah, beleza, então. Algo que
é algo que é discutido. Seu áudio cortou, professor. Se a coação, né? Seu áudio cortou, Rodrigo. Não tá dando pra te ouvir, não. É só eu que não estou ouvindo nada? Não, voltei agora. Estou me ouvindo agora? Ah, agora estamos te ouvindo. Eu tive que sair e voltar. A internet não está muito boa aqui, não. Vocês estão enxergando o quadro ainda? Não, o slide saiu daqui. Tá chegando só você. Tá. Aí não, né, Iago? Vamos colocar de volta. Pronto. Foi? Foi. Então tá. Tá gravando novamente. Ô, Iago, o que eu falava com você é o seguinte. Considerada em si como o único defeito, só por questão do defeito, não por características específicas do caso, o único que leva à nulidade é a simulação dos defeitos do negócio jurídico, tá bom? Beleza, professor. Obrigadão. Nada. Então tá. No parágrafo primeiro, a gente tem as possibilidades de simulação. Quando aparentemente conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se confere ou se transmitem. Então, se elabora um negócio jurídico atribuindo direitos a certa pessoa, quando no fundo você está atribuindo direitos a uma terceira, você apenas simulou o beneficiado daquele negócio jurídico. Um negócio jurídico de doação, exemplo, para um suposto amigo, quando na verdade você está doando para um amante, para sua amante, que é uma outra pessoa. Então isso leva à simulação de um negócio. Quando tiver declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira, é o que mais acontece, quase sempre. Isso tudo aqui quase sempre anda junto, tá, pessoal? Quase sempre tem os três. Os instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados. O que é antedatado ou pós-datado? É o contrato ter uma data anterior a que de fato ele tem. Então você quer que o contrato esteja vigente em fevereiro, mas você só consegue concluir as negociações do contrato lá em maio. Mas você e a outra parte atribuem o início da relação contratual a fevereiro. E no contrato consta como iniciado em fevereiro. Mas isso é falsear, é a realidade. Só passou a ter efeito a partir de maio. Mas por que você quer que ele tenha efeito a partir de fevereiro? Para justificar certos gastos que a sua empresa teve. Para justificar certos gastos, inclusive perante ao imposto de renda. Só que isso pode ser utilizado, ao imposto de renda, perdão, à Receita Federal. Só que isso pode ser utilizado, inclusive, para crimes, para atos ilícitos tributários. Então foi proibido e essa antedatação, ou essa pós-datação
que não seja verdadeira, pode sim ser considerada para fins de nulidade, para declaração de nulidade de um negócio jurídico, porque seria simular a realidade. No parágrafo 2º, ressalva seus direitos de terceiros de boa-fé e faça os contraentes do negócio jurídico simulado. Os direitos de terceiros de boa-fé, pessoal, eu falei isso com vocês na primeira aula, e todo professor de civil vai falar isso com vocês. O terceiro de boa-fé, ele sempre está protegido. Sempre está protegido. E nós vamos ver como que acontece essa proteção do terceiro de boa-fé adiante, tá? Qual que é o sentido dessa conceituação e da previsão legislativa que nós já vimos até aqui? Bom, a simulação é mais do que um vício do negócio. É um vício social, porque há um conluio, há um desvio da vontade de duas pessoas a fim de se enganar a sociedade e não apenas elaborar um negócio jurídico defeituoso. Não necessariamente na simulação, como eu falei para vocês, tem uma vítima. Não necessariamente tem uma vítima igual nos outros defeitos costuma ter, na lesão, no dolo, na coação tem uma vítima. Aqui não necessariamente tem uma vítima. Quem é vitimado, quem é ofendido é todo o ordenamento. Ou, melhor dizendo, é toda a sociedade. Porque você desvirtua o instituto do negócio jurídico. Por isso, ele vai ser absolutamente nulo. Ele é inválido. E dentro da invalidade a gente tem anulação e nulidade. E por isso que ele é nulo. Absolutamente nulo. Aparentemente, aquele negócio jurídico que você elaborou com o seu colega, ele é normal. Mas, no fundo, ele não pretende atingir o efeito que deveria produzir. Ele não pretende atingir o efeito que está ali descrito. E vamos fazer algumas comparações hoje, né? Simulação com fraude, simulação com dolo, fraude a credor com fraude à execução. Vamos ver esse quadro comparativo. Eu acho que é muito bom para o aprendizado. Esses quadros comparativos são bons, né? São bem didáticos. Simulação e dolo. Na simulação, as partes se unem, então há uma união, partes se unem, criando um negócio que não produzirá os efeitos ou efeitos diferentes. Não vai produzir nenhum efeito, ou o efeito que está ali vai ser diferente, ou o efeito real vai ser diferente do que está previsto no negócio jurídico. Por exemplo, você faz uma doação, só que você mascara essa doação através de um negócio jurídico de compra e venda. Mas, no fundo, é uma doação e você não vai receber dinheiro nenhum. Ok? Então, aquela compra e venda não vai produzir os efeitos descritos. Por quê? Porque não vai ter o aumento patrimonial na sua conta bancária e não vai ter um dispêndio financeiro do outro. No fundo, ele só recebeu aquele bem. No dolo, diferentemente, uma parte induz a outra a erro, a enganando. Aqui ninguém é enganado na simulação. Ninguém que participa da simulação é enganado. Na simulação, as duas partes estão cientes, ou que não vai produzir efeitos, ou que os efeitos vão ser diversos. No dolo, uma parte é enganada pela outra. Então, na simulação, ninguém é vítima do negócio. Pelo menos, ninguém que é contratante. Nenhuma das partes contratantes é vítima do negócio jurídico. Elas estão em conluio, elas estão juntas para elaborar aquela simulação. Por isso que é tão grave. Aqui, uma das partes contratantes vai ser vítima. Então, portanto, na simulação, nós não temos uma vítima dentro do negócio jurídico. No dolo, sim, alguém foi enganado. Aqui, as duas partes do negócio enganam a sociedade, enganam um terceiro. E nós veremos, como nós vimos no caput do artigo 167, ali deu para perceber que nós temos dois tipos de simulação. Uma simulação que esconde um negócio jurídico verdadeiro por trás e uma simulação que não tem nenhum outro tipo de negócio por trás. É simplesmente uma simulação para enganar normalmente credores. E aí a simulação vira também uma fraude contra credor. E essa simulação, em que não há nenhum negócio jurídico por trás, verdadeiramente, é o que nós chamamos de simulação absoluta. Então, nessa simulação absoluta, sendo a outra, obviamente, a relativa. Nessa simulação absoluta, não há nenhum negócio, no fundo, na realidade.
há aparentemente um negócio jurídico. Por exemplo, essa compra e venda aparente. Mas, no fundo, não houve compra e venda. E também não houve doação. As pessoas apenas fingem que houve um negócio jurídico. Elas apenas criam uma aparência, uma ilusão externa, em que, na verdade, desejem realizar qualquer ato, qualquer pacto, qualquer negócio. Vamos lá para o exemplo. Você pode ler, Gabriela, por favor? Absoluta. As partes, na Não, realidade... a partir do exemplo, só a partir do exemplo. Ah, tá, desculpa. Imagine que um casal está se divorciando, que um dos cônjuges decide simular um negócio para se tornar devedor de um amigo, apenas com o intuito de dar a este último alguns bens em pagamento da falsa dívida, de modo que não ter que deixar os bens para o outro cônjuge, quando realizar a partilha dos bens do divórcio. Vocês vão ver que vai ter muito exemplo de divórcio, né? O pessoal, no momento do divórcio, quer esconder os bens uns dos outros de toda forma. Obrigado, Gabriel. Então, aqui é uma simulação absoluta, porque, no fundo, não tem nenhum negócio jurídico por trás, verdadeiro. E esse cara simula ter contraído o empréstimo do amigo, então eles fazem um contrato de empréstimo falso, vamos supor, de 100 mil reais. E esse contrato falso de empréstimo, normalmente antedatado, o que a gente viu que já é um indício, ou já é uma das características da simulação, uma das possibilidades da simulação, porque esse contrato tem que ser anterior para mostrar que agora ele não tem condições de pagar e ele vai dar bens em pagamento. Então o cara ele vai divorciar. Vamos explicar a historinha melhor. Ele vai se divorciar e ele vai ter que partilhar com a esposa todos os bens do casal, supor. E eles têm 1 milhão em bens. Ele fala, não, tudo bem, os imóveis, nós vamos partilhar, cada um vai ficar com um dos imóveis, que são mais ou menos o mesmo valor. Só que eu não quero partilhar com ela o veículo, porque eu sou apaixonado com aquele carro. Com uma moto, tem um barco, sei lá o que o cara tem, mas ele tem alguns bens com os quais ele não quer partilhar com a esposa. Vamos supor que ele vai se separar, vai se divorciar em junho de 2020. E ele tem uma ideia, fala, vamos fazer o seguinte, para eu não partilhar isso aqui, vou chamar meu amigo Iago, e vou falar com o Iago, Iago, vamos fazer um negócio jurídico aqui de empréstimo, elaborar um contrato, como se você tivesse me emprestado 250 mil reais no ano passado. Então eu vou antedatar aqui, vou colocar a data de abril de 2019. E aí eu tinha 1 ano para te pagar. Se eu não te pagasse, eu ia ter que... eu dei bens aqui em garantia, e aí você pode executar esses bens. E no fundo, você vai ficar com esses bens no seu nome, mas eles são meus. O veículo é meu, a moto é minha, o jet ski é meu. Então o Iago simulou um negócio jurídico de empréstimo, ele nunca recebeu aquele valor. E por que ele simulou esse negócio jurídico? Porque lá ele colocou uma garantia. E aí essa garantia faz com que os bens passem para o nome do amigo antes de realizar a partilha, antes de realizar o divórcio. E, portanto, não tem os bens imóveis, porque senão ele precisa da outorga uxória, claro. E, portanto, o Iago ele simula esse negócio jurídico para evitar futuramente que a esposa tenha direito, a futura ex-esposa tenha direito a esses bens móveis, com os quais ele tem um laço afetivo muito grande. Tem algum negócio jurídico por trás disso? No fundo, não. Não tem nenhum negócio jurídico verdadeiro por trás disso. Existe só esse negócio jurídico simulado para evitar que a esposa tenha direito sobre aqueles bens numa futura partilha. Então, o Iago fez uma grande malandragem. Essa é a simulação absoluta. E a simulação relativa, ela é a mais simples. E ela é muito, talvez seja até mais comum do que a simulação pura, do que a simulação absoluta. A simulação relativa, o exemplo que eu posso dar para vocês é aquele que já vem tratando. É simular uma compra e venda quando, no fundo, você doa um bem à sua amante. Então, você simula, vamos supor, sua amante tem
um filho maior e tal, você simula vender o seu veículo para esse rapaz, José. Então, o Iago, daqui a 20 anos, ele já é delegado da Polícia Federal. Há 20 anos não, né, Iago? Menos, né? 10 anos. Já é delegado da Polícia Federal. O Iago, na minha história, você não vale muito a pena não, tá? Então, você tem amante. Desculpa. Eu e o Iago tem uma amante. E essa amante tem um filho maior de idade. O Iago quer doar um veículo para sua amante. Mas, no fundo, ele sabe que a esposa vai ficar de olho. Então, ele faz o seguinte, ele elabora um contrato de compra e venda com o filho da amante, elabora esse contrato de compra e venda, e aí o carro passa a ser do cara. Ele vai no Detran, eles fazem a transferência, o veículo passa a ser do filho da amante. Mas quem vai se beneficiar no fundo desse veículo? A amante, porque o filho pode também transmitir para ela posteriormente. Então, o Iago elaborou um negócio jurídico de compra e venda. Ok. Só que ele recebeu algum valor por isso? Não. Nada. Ele só tem o contrato. Ele não recebeu nada. Então, foi uma doação. Qual que é o negócio jurídico simulado? A compra e venda. Simulado é o mentiroso. Simulado é o falso. Então, ele simulou uma compra e venda. E o que aconteceu no fundo? O que aconteceu de verdade? De verdade, voltando aqui, aconteceu a doação. Então, a doação foi dissimulada. E aí nós temos dois negócios jurídicos, percebam? Temos uma compra e venda falsa, mas que no fundo é uma doação à amante. Por isso que é uma simulação relativa, porque existe um negócio jurídico, mesmo que não seja aquele que está expresso. E vamos ver a previsão aqui do artigo 550 sobre essa situação. De acordo com o artigo 550 da legislação civil, a doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice pode ser anulada pelo outro cônjuge ou por seus herdeiros necessários até 2 anos depois de dissolvida a sociedade conjugal. Então, beleza, teve essa simulação. O que você vai buscar aqui? Vai buscar a nulidade desse contrato de compra e venda. Mas vamos supor que você já se divorciou. Você já se divorciou e tem menos de 2 anos. E aí você descobre que no momento em que você ainda era casado, houve a doação. Com esse negócio jurídico simulado aqui, ó, houve a doação. O seu cônjuge doou para o seu antigo cônjuge, doou para o amante ou para a amante o veículo. O que você pode fazer? Mesmo em até 2 anos depois de dissolvida a sociedade conjugal, você pode tentar anular essa doação. Anular a doação. Porque agora, como você já está divorciado, você não vai nem tentar falar em simulação de compra e venda, você já quer que fique claro no processo que existiu uma amante, que houve uma doação falsa para aquela amante, etc. Então, você busca essa anulação. Não necessariamente, tá? Você pode, sim, pedir primeiro a nulidade daquele negócio jurídico de compra e venda. Só que você busca a nulidade desse negócio jurídico de compra e venda, a outra parte pode falar o seguinte, ok, a compra e venda foi nula, mas existiu uma doação real. Então, vamos ver se a doação pode persistir? E aí você, como antigo cônjuge traído, antigo cônjuge que teve parcela do seu patrimônio diminuída por aquela doação, você pode falar o seguinte, ok, beleza, você quer que a doação seja considerada válida? Não vai ser não, porque eu vou anular essa doação, porque foi realizada essa doação enquanto a gente era casado. E enquanto a gente era casado, eu tinha direito àquele patrimônio. Aquele patrimônio era meu também, dependendo do regime de bens. É uma situação um pouco mais complicada, mas você tem 2 formas de agir. E por que tem aquela previsão do artigo 550? Por causa do seguinte, na simulação relativa, como a gente viu, a gente tem 2 negócios. O simulado e o dissimulado. O simulado é um negócio jurídico aparente, é o que você classificou como compra e venda. O dissimulado é o que realmente aconteceu, é o escondido, é a doação. E nessa simulação relativa, que é a compra e venda simulando uma doação a um amante ou uma amante, você pretende realizar um negócio jurídico que prejudique um terceiro ou escondendo algo da lei, ou fraudando a lei, fraudando o fisco. Então, você quer
mostrar que você tem menos patrimônio, você quer deixar de pagar IPVA, e aí você frauda uma compra e venda de veículo quando é uma doação e no fundo você continua utilizando. A questão é que você realiza esse negócio jurídico, você realiza 2 negócios jurídicos. Você realiza um fictício e um real. Beleza. E como nós vimos, na parte final do 167 do Código Civil, fala-se que o negócio jurídico dissimulado, ele pode persistir, ele pode existir independentemente do negócio jurídico simulado. E é por isso que tem a previsão do artigo 550. Porque se o negócio dissimulado ele pode persistir, a amante poderia então ser beneficiada dessa doação. E o Código Civil não quer isso. O Código Civil ele quer punir a má-fé. Ele beneficia a boa-fé e pune a má-fé. Por isso que o artigo 550 fala o seguinte: a doação do cônjuge pode ser anulada pelo outro cônjuge ou por seus herdeiros até 2 anos depois de dissolvida a sociedade conjugal. Porque se é uma simulação relativa, aquilo que foi dissimulado pode persistir. Mas nesse caso específico, o legislador falou o seguinte, como é muito comum ter doação a um amante, a uma amante, durante a convivência conjugal, durante a existência do casamento, vamos prever uma regra específica aqui, que o negócio jurídico de doação para amante possa ser anulado, porque vai acontecer demais, e realmente acontece muito. É o que a gente vê na doutrina e na jurisprudência que acontece muito. Então, aquela simulação relativa, é óbvio que ela foi maliciosa. Então, vamos entender melhor também essa subdivisão. Inocente. Qual que é a simulação inocente? É que não possui intenção de prejudicar terceiros ou fraudar a lei especificamente. Muito difícil encontrar essa simulação inocente, né? Mas pode ser que você, por pedido de um contratante seu, coloque uma data posterior do negócio jurídico. Não, eu vou entrar na sala agora, no meu caso, lá na empresa. Muitas pessoas pedem para a gente colocar a data anterior ou posterior. Eu sempre falo para os meninos, meu sócio, não coloca não. O cara, especificamente, quando eles aceitam elaborar uma data diferente, eles não fazem isso maliciosamente. Eles fazem isso talvez por uma questão organizacional da outra empresa. E aí é a outra empresa que tem que prestar contas. Mas, da mesma forma, leva à nulidade, porque é uma simulação inocente. Já a maliciosa, por outro lado, tem o fim específico de prejudicar terceiros ou violar a legislação, e é o mais comum. No âmbito do Código Civil de 1916, essa divisão fazia mais sentido. Hoje não. Então aqui, não faz sentido tal distinção. Porque hoje em dia, tanto faz se é maliciosa ou se é inocente. A simulação, de qualquer maneira, vai levar à nulidade. Porque o Código Civil de 2002 entende que na simulação há uma ofensa à ordem pública, portanto, qualquer simulação vai ser nula. Qualquer simulação vai levar à nulidade. Tá? E o Código Civil de 16 tinha essa distinção que já não cabe mais. Então, fiquem atentos a isso. Tomem cuidado. Inclusive, a doutrina no enunciado 152 da terceira jornada de direito civil da CJF determina que toda simulação, inclusive a inocente, então vejam bem, inclusive a inocente é invalidante. E se é simulação, ela é nula. Nulidade absoluta, previsto lá no início do artigo 167, onde a gente já leu. Está aqui, é nulo o negócio jurídico simulado. Mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. É por causa dessa previsão aqui, dessa parte aqui, é que existe o artigo 550, que fala sobre a anulação da doação para amante ou para o amante. Porque senão, você ia considerar nulo aquele negócio jurídico de compra e venda simulado, mas ia considerar válido a doação dissimulada para o amante, para a amante. Mas aí chega o artigo 550 e fala o seguinte: a doação para
Não, o amante, né, para o concubino ou a concubina pode ser anulado até 2 anos depois do fim da relação conjugal. É por isso que existe essa previsão, porque a gente sabe que o negócio jurídico dissimulado pode, numa simulação relativa, ele pode ser considerado eficaz e pode ser considerado válido. Bom, aqui, ó. E é isso que a gente vai tratar agora. Simulação relativa e aproveitamento do negócio dissimulado. Iago, você pode ler para mim o enunciado? Posso sim. É a parte de baixo, tá? É o que tá em itálico. Em cima eu estou só explicando. Então lê para mim o de baixo, por favor, que depois eu explico em cima. Na simulação relativa, o negócio simulado aparente é nulo, mas o dissimulado será válido se não ofender a lei nem causar prejuízo a terceiros. Obrigado, Iago. Então, aqueles concubinos, eles poderiam alegar que a doação deveria persistir, porque a doação foi dissimulada e não ofenderia a lei, nem causaria prejuízos a terceiros. Mas como assim, Rodrigo? O casamento causa prejuízo a terceiros. Concordo. Cara de pau daquele casal de amantes causou prejuízo a terceiros aquela doação, porque subtraiu um carro, por exemplo, de um grande valor do patrimônio da esposa. Ela teria direito a 50%, vamos dizer assim, né? Dependendo do regime de bens, ela teria direito sobre aquele veículo, né? No momento da partilha. Então, ela teve uma subtração do seu patrimônio, teve uma diminuição do seu patrimônio. Só que alegar que não teve prejuízo, pode, a outra pessoa pode. Pode alegar que não teve prejuízo, fazer o quê? Ela pode alegar o que ela quiser em juízo. Então, também para evitar isso aqui, existe aquela previsão do artigo 550. Por quê? Porque houve uma ofensa à lei, quando você simula uma doação para o amante, né? Então, o negócio simulado seria nulo, mas o encoberto, o dissimulado, poderia ainda existir. Por que existe essa previsão? Qual a razão de ser, qual o fundamento? É a conservação, o princípio da conservação dos negócios jurídicos. De caso a caso, você vai analisar, você vai perceber se aquele negócio jurídico dissimulado não ofendeu a lei e nem causou prejuízos a terceiros, você nem vai saber por que houve a simulação. Mas o que foi dissimulado, ele pode sim, então, vir a existir, vir a produzir seus efeitos. Vamos ver o enunciado 293 da quarta jornada. Na simulação relativa, o aproveitamento do negócio jurídico dissimulado não decorre tão somente do afastamento do negócio jurídico simulado, mas o necessário preenchimento de todos os requisitos substanciais e formais de validade daquele. Significa que, existindo uma simulação relativa, tem um negócio jurídico simulado e um dissimulado. O simulado é nulo, ok. O dissimulado, vamos ver se ele pode persistir, aquele que estava escondido. E aí você vai proceder como se procederia normalmente em relação a qualquer negócio jurídico. Você vai ver se ele preenche os requisitos daquela escada, os elementos, os requisitos da escada pontiana, o plano de existência e o plano de validade. Então, se estão presentes requisitos substanciais e formais de validade daquele ato, daquele negócio jurídico, especificamente entabulado, dissimulado, realizado pelas partes. E aí você passa a analisá-lo individualmente, como se fosse um outro negócio jurídico qualquer. Então, vamos fazer a comparação aqui entre simulação absoluta e simulação relativa. Na simulação absoluta, as partes celebram um ato aparente, simulado, sem encobrir nenhum outro. Sem encobrir nenhum outro. Isso aqui que faz a diferença. Na simulação relativa, as partes celebram um ato aparente, simulado, para encobrir um ato oculto, dissimulado. Esse ato simulado, ele vai ser nulo, sempre. Aqui também, ato simulado, nulo. Já o ato dissimulado, ou seja, aquele que foi escondido, ele pode vir a ser válido. Pode vir a ser válido, a depender do caso concreto. Deixa eu ver alguém aqui. Bruno, você está aí me ouvindo? Acho que não. Quem está me ouvindo aí? Vamos ver. O Aretusa está me ouvindo? Ninguém. Iago está me ouvindo?
Professor, eu tô. Ah, então tá. Ô, Aretusa, você pode me dar um exemplo, Oi. então, daquilo que a gente, de tudo, diante de tudo que a gente vem conversando, você pode me dar um exemplo de simulação absoluta e um exemplo de simulação relativa, só para a gente fixar? Posso sim, professor. Simulação absoluta. a- Ixi, Aretusa, não te ouvi. Iago, você tá aí? Tô sim, professor. Você pode dar um exemplo, então, um de cada? Eu? É. Professor, eu acho que eu entendi isso aí só no papel, porque eu acho que numa prática mesmo, esse dissimulado, eu não conseguiria Não, o achar. dissimulado é o mais fácil. O dissimulado é o da compra e venda que esconde uma doação, Iago. Mas Então, a que ponto que eu estou tentando cobrir essa doação? Porque, por exemplo, ele vai vender uma coisa que é um preço, só que aí para ter caráter de doação ele coloca um preço irrisório? não, isso daí é compra e venda. Eu ponho para o que eu faço é o seguinte: eu elaboro um negócio jurídico de compra e venda com você. Você é meu amigo, você não tem nada comigo, a gente não é amante, Iago, viu? Não fica animado não, mas Viu? só que a minha esposa, vamos supor, né? Não é o caso não, minha esposa é muito generosa, mas vamos supor que ela fosse uma pessoa mão fechada. Tipo, eu quero doar para o Iago minha coleção de livros, minha biblioteca. E ela fala assim, não, você não vai doar sua biblioteca, porque sua biblioteca tem um valor caro. A gente pode conseguir ganhar aí, sei lá, 25 mil reais na sua biblioteca. Ah, então tá, 25 mil, né? E aí eu elaboro com você, meu caro Iago, um contrato de compra e venda dos meus livros, no valor de 25 mil reais. E te entrego os meus livros, a biblioteca inteira. Só que você não precisa me pagar. Eu falo para você no fundo, Iago, ó, não precisa me pagar. Não precisa me pagar. Eu só elaborei esse negócio jurídico aqui de compra e venda para justificar para minha esposa. Mas você não precisa me pagar. Então, o que aconteceu? A gente tem um negócio jurídico de compra e venda, que no fundo é uma doação. Entendeu, Iago? Ah, agora eu entendi. Qual que foi o ato? Professor, eu gostei. Ah, Aretusa, você deu aquele golpe, né? De Desculpa. problema na internet. Não, eu tô com problema já umas 4 vezes. Eu sei, eu tô brincando. Mas o Iago deu aqui o exemplo, conversando com o Iago, a gente deu o exemplo da simulação relativa. Então, Ah, já que eu tinha escolhido, você pode dar o exemplo da simulação absoluta para a gente? tá. A absoluta é aquela que a gente finge que está fazendo alguma coisa sem que tenha a intenção do agente, né? Então, sem produzir nenhum tipo de resultado. Então, vamos supor, eu estou querendo fazer uma doação para um meu amante de um carro, mas essa doação ela tem que ser, na verdade, eu não posso mostrar para o meu marido que eu fiz essa doação. Então, eu faço uma declaração de vontade, né? Faço o negócio, mas essa doação do carro, ela, na verdade, era eu finjo uma venda, mas na verdade é uma doação. Não, aí é a simulação relativa. Você tá enxergando o quadro? Tô enxergando. Porque Mas aí, será que eu dar olha, dos dois pe- exemplos? não, pode ser só do. Não, então tá. Então você deu o exemplo da simulação relativa, beleza? Isso, Porque você e tem um ato simulado, qual que é, nesse caso? que Simulado, é aquele que é falso. Qual fingir que é a o falso? doação. Mas qual que é o falso? O falso é fingir a venda. Então o falso é o contrato de compra e venda. Qual que é o dissimulado? A doação. Pronto. E no outro, esse aqui, a simulação absoluta, é mais difícil de enxergar, talvez. Quando não tem nenhum outro negócio jurídico por trás. É o ato simulado puro e simples. Puro e simplesmente. Você consegue pensar no exemplo para a Professor, gente? eu posso tentar um? Deixa eu só aguardar a aretusa, Iago. Aí eu abro a palavra. Mas é quando a gente faz alguma sem ter
o resultado, né? Deixa eu pensar Sem, aqui. sem querer encobrir algum outro. Resultado. E aí, nesse caso, ele seria inconsciente, é isso? Vou abrir a palavra aqui para o Iago, Aretuso, só para ver se ele tem um exemplo, e aí eu explico de novo. Pode falar, Iago. O exemplo é o seguinte: um cara tá numa ação judicial, aí já tá na fase de execução. Aí, como ele não resolveu não pagar, aí vai ter o leilão dos bens dele. Só que aí ele pega alguns bens dele e passa pro nome do irmão por meio de para tentar evitar para fraudar isso, sendo que ele vai continuar usando o carro, vai continuar usando a casa, Sim, mas só passa o nome pro irmão para poder não afetar, não ser afetado isso. nesse leilão. Sim, aí é uma simulação absoluta. Realmente, Iago, são esses os exemplos. Só que, além da simulação absoluta, aí nós temos ainda a fraude à execução, que é um instituto de direito processual. Eu não Então, entendi, professor, porque nesse exemplo que o colega deu, hum, foi intencional, né? não, Ele, intenção sempre existe. A intenção então existe. sempre existe, porque na minha Aqui, cabeça está ao não. contrário. Qual que é o sentido da simulação? Você sempre quer esconder um negócio jurídico. Você pode esconder um negócio jurídico, na verdade, você quer sempre você manifesta uma vontade contrária à sua vontade real. Essa manifestação de vontade, ela pode ser para esconder um outro negócio jurídico, ou então para fraudar a lei, ou para causar um prejuízo a terceiros mesmo. O grande exemplo da simulação absoluta, essa que só existe um negócio jurídico, não tem nenhum ato dissimulado por trás, acontece quando as pessoas estão devendo. As pessoas estão devendo, elas sabem que elas vão ser executadas pelos credores, e aí elas elaboram contratos de compra e venda ou contratos de doação. Vamos ficar com doação, né? Porque compra e venda acaba que vai esconder uma doação. Eles elaboram negócios jurídicos de doação para parentes próximos, se desfazendo formalmente, apenas formalmente, do seu patrimônio. Então você doa o seu imóvel para um sobrinho, você doa um imóvel, você doa um veículo para o filho, você doa o veículo para o sogro, para a sogra. Só que você continua a utilizá-los como se fosse proprietário. E todo mundo que recebeu essas doações sabe que o verdadeiro proprietário, a verdadeira proprietária é você ainda. Então, Entendi. formalmente, você simulou uma doação. E não tem nada por trás. Assim, não tem nenhum outro negócio jurídico por trás. Aquela doação, ela é simulada apenas com o fim de evitar que depois você venha a ser cobrada. Por isso que existe, por isso que a gente analisa hoje, nessa aula, simulação e fraude a credor, porque elas andam juntas, normalmente. Tá, então sempre tem a ação, sempre tem a intenção, né? Sim. O, Quer ver? Ó, o olha que aqui. Ó. muda é o resultado, né? É. Tá, então Lá se no conceito, Aretusa, veja bem aqui comigo. Ó. Superada essa questão categórica, partindo para o conceito, na simulação há um desacordo entre a vontade declarada ou manifestada e a vontade interna. Em suma, há uma discrepância entre a vontade e a declaração, entre essência e aparência. Existe sempre a vontade de realizar aquela simulação. E a simulação, ela esconde a realidade. Uhum. Tá, entendi. Então, no caso, por exemplo, de uma herança de família e que a mãe faleceu, o pai está fazendo a distribuição dos bens e escolhe uma das casas lá e coloca essa casa como doação para um filho e não para um outro, uma data anterior ao falecimento da mãe. Mas o Uhum. pai continua morando nessa casa. Ato simulado. Entendi. Absoluto. Absoluto. Olha aqui, ó. 167, parágrafo 1º. Haverá simulação do negócio jurídico quando os instrumentos particulares forem antedatados. Uhum. Contiver a declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira. O bem, no fundo, ainda é do pai. Entendi. Entendeu?
Há outros aspectos aí a analisar sob o ponto, a partir da perspectiva do direito das sucessões, mas é um longo caminho até lá. Vamos ficar aqui no negócio jurídico, então poderia se considerar um negócio jurídico simulado. Tá. Tá bom? Ok. Então vamos fazer uma questão de prova aqui. Prova para ser procurador do Estado do Acre de 2012. A simulação invalida o negócio aparente. O negócio que se pretendeu esconder, dissimular. No entanto, se for válido, na substância e na forma, subsistirá. E aí, vocês acham que está certo ou está falso? Verdadeiro ou falso, pessoal? Eu penso que seja verdadeiro. Peraí. Eu só não entendi a última frase aí. A primeira, a simulação Tá certo. Também tá certo. para mim está verdadeiro. Mas o negócio que se pretendeu esconder, dissimular, no entanto, se for válido na substância, na forma, subsistirá, eu estou em dúvida, eu acho que é falso. Essa segunda parte trata da parte final do caput do artigo 167, que diante de uma simulação relativa, você considera nulo aquele negócio jurídico aparente e que é mentiroso, e você pode considerar válido o negócio jurídico que foi escondido, desde que na substância e na forma não haja ofensa à lei e não haja prejuízo a terceiros. Portanto, é verdadeiro. O negócio jurídico dissimulado, no caso da compra e venda e da doação, se, por exemplo, se uma pessoa solteira e só para minha irmã não encher meu saco, vamos supor, tem 2 irmãos, um irmão e uma irmã. Eu ganhei uma grana, ser rico. Eu posso ganhar na Mega Sena 100 milhões. E aí eu comprei alguns carros. E eu quero doar 2 desses carros para o meu irmão. Só que eu sei que minha irmã vai ficar com ciúme, vai ficar brigando, vai ficar enchendo o saco. Então eu elaboro com o meu irmão um negócio jurídico de compra e venda dos veículos, quando no fundo é uma doação. Como aqui não tem nenhuma relação de prejuízo, minha irmã não tem direito àqueles veículos de forma alguma. Ela não é minha cônjuge, não é minha esposa. Se fosse minha esposa, sim, mas eu sou solteiro, digamos, né, nesse exemplo. Então, ela não tem direito a reclamar que eu faça uma doação. Não tem direito legítimo, né? Não tem legitimidade, não tem nenhum direito mesmo de obstar essa minha doação ao meu irmão. Só que eu simulei esse negócio jurídico de compra e venda para a família ficar harmoniosa. E aí acaba que ela descobre e ela pede a nulidade daquela compra e venda. Porque ela fala, olha, ele está escondendo, no fundo, uma doação. Aí o juiz concorda, de fato, não houve o pagamento por aqueles veículos. Ele simulou uma compra e venda e, no fundo, ele fez uma doação ao irmão. E aí ela pede para anular a doação. E aí o magistrado vai virar para ela e vai falar o seguinte, por quê? Não, a doação é válida. Você está doando 2 carros para o irmão. Ah, mas ele tinha que doar para mim. Aí o juiz vai falar, não, ele é seu irmão, ele não é nada seu, ele não é seu marido. Não, ele pode doar para quem ele quiser. Então ele doou o veículo para o irmão mais novo, beleza, doação válida. Você pediu a nulidade da compra e venda, concordo, declarei. Nula compra e venda. Agora você quer a nulidade, você quer invalidar a doação, mas aí eu não concordo com você. A doação pode persistir, porque não tem nenhuma ofensa à lei, não tem nenhum prejuízo a terceiro aqui. Ficou claro, Aretusa? Concordo. Pois é essa a situação. É óbvio que se eu fosse casado e fosse a minha esposa reclamando, e nós tivéssemos, mudaria toda a conclusão do magistrado. Né? Uhum. Então, continuando. É anulável o negócio jurídico, prova, desculpa, do Ministério Público do Paraná, de 2012. É anulável o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou se ele for material e formalmente válido. E aí? Verdadeiro ou falso? Pessoal, verdadeiro ou falso? E aí, Iago? Professor, tá errado a primeira parte que fala que é anulável. Ele é nulo.
Olha, o negócio jurídico simulado. Aqui, Menos absoluto, é. e aí, está certo? Valendo R$1 milhão. Eu concordo com ele. Vamos ver, de fato. O problema E todo aqui está aqui, ó, que é anulável o negócio jurídico simulado. O negócio jurídico simulado, ele é nulo, absolutamente nulo. E cai demais em prova, foi por isso que eu trouxe esse exemplo aqui para vocês. Ok? Simulação como matéria de ordem pública. Como eu falei para vocês, a simulação leva à nulidade pelo fato de ser de ordem pública. O que isso significa? Quando você afirma que certo tema é matéria de ordem pública, você quer dizer que ele é importante para o próprio funcionamento da sociedade, para a própria harmonia social. Então, quando você ofende uma norma de ordem pública, você ofende todo o ordenamento jurídico, ou a principiologia como um todo, né? Você ofende a sociedade, você ofende princípios basilares do direito, princípios basilares do direito civil. E por ser matéria de ordem pública, a nulidade da simulação pode ser alegada por qualquer pessoa, e pode ser declarada de ofício pelo magistrado. E se ela pode ser alegada por qualquer pessoa, pode ser alegada por qualquer daquelas partes envolvidas na simulação, mesmo então que haja uma simulação cruzada, uma simulação em relação a outra, né? As pessoas participantes da simulação, elas mesmas podem solicitar, podem indicar ao magistrado que houve uma simulação e que aquele negócio jurídico deve ser considerado nulo. É o que está previsto no enunciado 294, da quarta jornada de direito civil. Vejamos. Sendo a simulação uma causa de nulidade do negócio, pode ser alegada por uma das partes contra a outra. Além disso, essa previsão também consta no informativo 538 do STJ. Gabriela, você está aí? Ainda? Você pode ler para a gente o informativo 538, a partir daqui de cima, então? Tá. Direito civil e processual civil. Alegação como matéria de defesa de negócio jurídico simulado realizado para ocultar pacto comissório. A prática de negócio jurídico simulado para encobrir a realização de pacto comissório pode ser alegada por um dos contratantes como matéria de defesa, em contestação, mesmo quando aplicável o CC 1916. Isso porque a jurisprudência do STJ, mesmo antes da vigência do CC de 2002, entende que a simulação realizada com o propósito de afastar as vedações estabelecidas em lei, na hipótese, a proibição ao pacto comissório estabelecida pelo artigo 765 do CC de 1916, configura nulidade e não anulabilidade a despeito da redação do artigo 104 do CC de 1916. O que aconteceu aqui, pessoal? Você sabe o que é pacto comissório? não. Pacto comissório acontece, é como se fosse uma cláusula em que, existindo um contrato entre as partes, e se uma das partes não se torna, se uma das partes se torna inadimplente, a outra pode executar e pegar para si o bem, aquilo dado em garantia, antes da execução judicial. Era muito comum isso em contratos de financiamento de veículo. Então, se você deixasse de pagar uma prestação, a financeira poderia executar essa previsão do contrato, e vamos supor que você já pagou 40 parcelas, você deixou de pagar uma. E aí ela pode considerar extinto o contrato e tomar para si o bem. E óbvio que isso é injusto, né? Isso não se coaduna com a atual principiologia do direito civil, porque a gente tem inclusive a figura hoje do adimplemento substancial do contrato. Pagou 40 prestações, faltam mais, vamos supor, 20, então você pagou 2/3 do contrato.
Aí você pagou 2/3 do contrato, por ter deixado de pagar um mês, você perde o bem, ou seja, a financeira ficou com o bem e ainda 2/3 do valor que você pagaria sobre ele, que normalmente é um valor mais alto do que o real do bem. Então ela teria, isso estaria causando, poderia causar a ela, causar a situação, digamos, um enriquecimento sem causa dessa financeira, desse banco. E acontecia muito. Era possível a existência desse pacto comissório, o que não é mais. Então houve a simulação de um outro negócio jurídico que, no fundo, era um pacto comissório. Que tipo de negócio jurídico poderia ser? Aqueles leasings, né? Você poderia ter elaborado um leasing que, no fundo, mostra-se ser, na realidade, um pacto comissório. Então, como você simulou, houve, então, uma declaração de nulidade. Aqui também tem uma outra jurisprudência. O que importa é uma das próprias partes que elaborou aquele negócio jurídico nulo é que está, no momento de sua defesa, alegando que o próprio negócio tem que ser considerado nulo. E a jurisprudência aceita, porque é matéria de ordem pública. Ok? Professor, Oi. me tira uma dúvida, por gentileza. Quando existem, então, essas simulações, essas fraudes de seguro, que o seguro consegue comprovar que foi uma fraude, existe, então, uma nulidade do contrato pré-existente entre o segurado e a seguradora? Me explica melhor. Me dá Uma mais. pessoa simulou, sei lá, ela está falida, colocou fogo na empresa, e aí vai ter um valor de sinistro que vai dar para ela poder pagar as contas e se virar numa boa, então ela pôs fogo na empresa propositalmente. E aí tinha uma cláusula no seguro dizendo que ela ia receber, sei lá, 10 milhões de reais num suposto incêndio. Só que ela conseguiu provar que esse incêndio foi criminoso, foi proposital. Uhum. E aí, como que age? Significa, então, que vai ter a nulidade do contrato pré-existente de... Não. Não? Porque Não, ela vai poder alegar não, que... porque não houve simulação quando você... A simulação ela não está relacionada a atos externos, ela está relacionada ao negócio jurídico. Tá. Quando a pessoa simula, ela elabora um negócio jurídico querendo outro, ou ela elabora um negócio jurídico que não vai produzir os efeitos, que ela não quer que produza os efeitos. O caso da compra e venda e que simula uma doação. Então, não, no fundo, ela está vinculada ao próprio negócio. Aí existe um ato externo, que é um ato ilícito, criminoso, né, de direito penal, que é fraudar, tentativa de fraudar, de simular O um resultado. sinistro para receber o seguro. Mas o contrato de seguro em si, ele é válido, porque não teve nenhum defeito no momento em que ele foi celebrado. Tá, entendi. Entendeu? Entendi. São duas coisas diferentes. No ato do Sim. contrato é uma coisa e o Sim. resultado é outra. Tá. Porque ali já nem tem já não existe mais também o aspecto que leva ao questionamento do pagamento do prêmio é a licitude ou não do ato externo, de um fato. Uhum. Então é um outro momento. Tá. Bom? Obrigada. Aqui só para continuar, desse modo, a nulidade absoluta, simulação com o intuito de ocultar pacto comissório, por se tratar de objeção substancial, é passível de pronunciamento ex officio pelo julgador, sendo desnecessária sua veiculação, tal. Então, o que é interessante aqui? É que vocês percebam que a simulação, por se tratar de matéria de ordem pública, por ofender o próprio ordenamento, o sentido de toda a principiologia, de todas as normas negociais e de contratos, ela pode ser analisada de ofício pelo magistrado. O que é de ofício? Sem nenhuma provocação. Durante o processo que está discutindo outra coisa, o juiz pode perceber que há uma simulação e declarar a nulidade daquele negócio.
obviamente, respeitando os princípios processuais, ou ainda uma das próprias partes que elaborou o negócio jurídico pode alegar que ele é nulo porque foi simulado. Não há problema, já que é matéria de ordem pública. Existe alguma ação específica para o pedido de nulidade? Não necessariamente. Você pode pedir, entrar com uma ação ordinária de declaração de nulidade. Mas, além disso, durante um outro processo, o juiz pode, incidentalmente, ou seja, como um incidente no processo, como uma alegação no meio do processo, reconhecer essa nulidade, reconhecer a simulação, ou ainda, sem qualquer provocação de nenhuma das partes, de ofício, já que é nulidade, o juiz também pode reconhecer, é o que está previsto no enunciado 578. Vejamos. Sendo a simulação causa de nulidade do negócio jurídico, sua alegação prescinde de ação própria. O que significa prescindir de ação própria? Não precisa. Ele é independente, né? A simulação, a nulidade independe de ação própria. Pode ser reconhecida numa outra ação. A ação está discutindo uma outra coisa. Como nós vimos, a simulação ela ofende a boa-fé objetiva. Qual que é a relação entre elas? Vejamos o que o Tartucci fala para a gente. O advento do Código Civil de 2002 e o fortalecimento do princípio da boa-fé nas relações jurídicas, o vício social da simulação passou a receber tratamento distinto daquele conferido aos demais vícios do negócio. Diferentemente das consequências impostas aos negócios jurídicos que contêm os vícios do erro, do dolo, da coação, do estado de perigo, lesão e fraude, os quais podem ser a anulação do negócio, esses todos aqui, né? Vamos destacá-los. No caso do negócio jurídico simulado, a consequência será a de nulidade, porque é um vício social, porque mais de uma pessoa atua deliberadamente para elaborar um negócio jurídico que se sabe que não vai produzir seus efeitos, um negócio jurídico que se sabe que não é real, tá bom? Todavia, como nós vimos no parágrafo 2º, e bem destacado pelo professor Tartucci, os terceiros de boa-fé estão protegidos, retira-se desses terceiros de boa-fé os efeitos oriundos dessa nulidade. Então, é inoponível o negócio jurídico simulado frente a terceiros de boa-fé. Vamos ver o que quer dizer isso. Parágrafo 2º do artigo 167. Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado. Bom, vamos supor que um terceiro, posteriormente, adquire um veículo. Estou tentando... Vamos ver se deu certo agora. Um terceiro, ele compra o veículo do Iago. Mas eu doei esse veículo ao Iago através de uma simulação. E aí, a minha esposa, de quem eu estava divorciando, ela vai, descobre e consegue a consideração de nulidade, consegue declarar nulo, consegue que o juiz reconheça que foi nulo o negócio jurídico que eu elaborei com o Iago. Ok. E esse terceiro de boa-fé que adquiriu o veículo, ele adquiriu o veículo, então, que nunca deveria ter sido do Iago. E nós temos um problema, porque o Iago recebeu o valor e o veículo agora está em nome desse terceiro. É por isso que existe esse parágrafo 2º, porque o parágrafo 2º estabelece que esse terceiro de boa-fé, ele está protegido, seus direitos estão ressalvados ou ressaltados, né, em face dos contratantes do negócio jurídico simulado. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu e o Iago, nós temos responsabilidade em relação a esse terceiro de boa-fé. Portanto, como que vai se resolver a situação? O Iago, que foi quem ganhou dinheiro nesse caso, se ele não me repassou nada, ele vai ter que dar metade desse valor para a minha esposa. Pronto, né? Porque ela tinha direito a metade do bem. Ou ainda,
Se o juiz determinar que o bem agora tem que voltar para ser partilhado, o Iago e eu, né, nós que simulamos, teremos que devolver o dinheiro, mas quem recebeu foi o Iago, então o Iago vai ter que devolver o dinheiro para aquele que adquiriu o veículo, além de pagar a indenização para ele. Né? Pode ser uma indenização porque, vamos supor que ele utilize esse veículo e precisava do veículo e não vai poder utilizar até comprar um outro. Ele perdeu outros negócios, então ele vai... As consequências podem ser maiores do que só o valor do veículo, mas de toda forma, eu e o Iago, que elaboramos um negócio jurídico simulado e acabamos prejudicando tanto a minha esposa quanto esse terceiro adquirente de boa-fé, nós temos responsabilidade perante ambos. E aí a gente vai resolver dessa forma, ou dando parte do valor para minha esposa, ou, se ela quer o carro mesmo, devolvendo o dinheiro para aquele que o adquiriu. Isso é o que está previsto no parágrafo 2º. É assim que se protege o terceiro de boa-fé. Lá no início no plano, quando a gente estava analisando a escada pontiana, eu falei para você sobre a reserva mental. A reserva mental é uma forma de simulação. É um vício social similar à simulação, melhor dizendo. Porque se ela for ilícita, e conhecida do destinatário, ela vai ser semelhante à simulação absoluta. Semelhante à simulação absoluta. O que acontece na reserva mental? É aquela situação em que, vamos supor, um escritor, então, uma pessoa faz uma vaquinha na internet, Isso aconteceu, né? Infelizmente, foi um caso assim bizarro, que me deixou chocado, para ser sincero. Lá em Lafayette, um casal, eles fizeram uma vaquinha na internet para juntar um valor para custear o tratamento do filho, que tem uma doença muito grave, uma deficiência muito grave. Um casal. Ok. E aí, uma vez que eles conseguiram, acho que eles conseguiram o triplo do valor que eles precisavam, o que o cara fez, o pai? Nem sei se posso chamar isso de pai, né? Mas o criminoso fez. Ele pegou o dinheiro da vaquinha, já que estava na conta dele, e sumiu. Foi para o sul da Bahia. Com esse dinheiro, ele torrou o dinheiro em festas, em bebidas, com garotos de programa, e ainda tinha a intenção de abrir um bordel lá no sul da Bahia. E, enquanto isso, a esposa dele não sabia do seu paradeiro. Ele largou a esposa sem dinheiro, largou o filho deficiente, sem amparo, sem carinho e sem tratamento, e ainda sem o dinheiro que deveria ter sido utilizado para o tratamento. Um cara desse, honestamente, assim, quando eu vejo esse tipo de situação, eu torço para que realmente exista uma justiça divina, porque eu não sei se esse cara vai sofrer o suficiente aqui. Né? Mas, o que ele fez? Ele fez uma reserva mental, porque ele criou essa vaquinha na internet, mas no fundo, mentalmente, lá dentro, internamente, ele pensava, quando chegar esse dinheiro, eu não vou dar tratamento nenhum para esse menino. Vou pegar o dinheiro e vou sumir, vou me escafeder, como diria por aí. Beleza, reserva mental leva a uma possível anulação do negócio jurídico, na verdade, leva a considerar inválido o negócio jurídico. Só que mais do que isso, se eu fui a pessoa que doou para ele, vamos supor, 25 mil reais em nome da minha empresa, só que eu sabia dessa reserva mental dele, é como se eu tivesse participado de uma simulação. Porque eu sei que ele não vai utilizar o dinheiro para o tratamento do filho, mas mesmo assim eu dou o dinheiro. E por quê? Porque lá na frente a gente vai ver, a gente pode vir a perceber que eu sou um sócio oculto dos novos negócios desse bordel dele. Então eu sei da reserva mental, eu doei. Ok. Ele não sabia, ele pode até ser que ele não sabia que eu doei já conhecendo a sua reserva mental. Só que quando ele abriu o bordel no sul da Bahia, eu bato lá e falo assim, te doei 25 mil reais, você lembra? Ele falou, sim, eu lembro. Pois é, eu te doei porque eu já sabia que você ia utilizar esse dinheiro para abrir esse bordel. E agora eu quero 10% do faturamento mensal. Eu falei, não vou te dar. Eu falei, não, tudo bem, então eu vou te denunciar. Porque ninguém sabe onde você está, só eu. Isso é participar da reserva mental. Isso é participar da reserva mental como se fosse
uma simulação. Então, quais são os elementos aqui? Existe uma vontade externalizada daquele cara? Existiu. Qual? Receber um dinheiro de doação das pessoas na internet para tratamento do filho. Essa vontade que ele externalizou, o tratamento do filho, não condiz com a vontade interna dele. Qual que era a vontade interna dele? Pegar o dinheiro, ir para a Bahia, tomar todas e abrir um bordel. Então, teve um propósito de enganar terceiros, claramente. Teve um propósito de enganar o terceiro. E essa é a reserva mental. Mas quando que a reserva mental vai ser uma simulação? Porque na simulação a gente precisa de duas pessoas. Quando eu que doei, já tenho ciência dessa reserva mental dele. Eu que doei já sabia que ele ia fazer isso. Então aí passa a ter um caráter de simulação e vai se considerar nulo o negócio jurídico. Então existem duas correntes. Qual é a primeira? Considera a reserva mental nula. A segunda considera a reserva mental, esse negócio jurídico, inexistente. Por causa do artigo 110. Vamos ver. Manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. E considera-se inexistente porque a reserva mental estaria no plano da existência, no primeiro plano do negócio jurídico. Seria nulo se considerasse que está no segundo plano do negócio jurídico. Discussão doutrinária, acho que não faz tanta necessidade de distinção. Apenas saibam que a reserva mental pode levar também à nulidade, desde que o destinatário, na verdade, aquele que paga, né, que faz a parte da reserva, que doa o valor, saiba a reserva mental da parte, porque aí existiria, sim, um conluio. Beleza? Vamos fazer um intervalo e aí no segundo horário a gente vê aqui fraude contra credores, ok? Volta aqui, Alisson? É meia hora, né, de intervalo, mas vamos fazer só 25 minutos, então a gente volta 11. 11 horas, tá bom? Ok, pode ter. Então tá bom, então, pessoal. Até daqui a pouco.